Luiz, um outro destaque: o dólar voltou a fechar em alta nesta sexta-feira, desta vez no segundo maior valor nominal da história, R$ 5,87. Esse foi o maior patamar atingido pela moeda americana desde a pandemia, em maio de 2021, quando alcançou R$ 5,90. Segundo economistas, a incerteza em torno da questão fiscal, que trata da relação entre gastos e receitas do governo, foi a principal alavanca para a elevação do dólar. Os especialistas afirmam que havia no mercado a expectativa de um anúncio de corte de gastos federais previsto para ocorrer depois do segundo turno das eleições. Como isso não aconteceu, veio aí a frustração e uma nova precificação da moeda. Só em 2024, o dólar acumula uma alta de 20%. Começar essa com o Mota, dólar disparando, Mota, atingindo a maior cotação deste governo, segunda maior da história, só perde para aquela cotação durante o auge da pandemia. Enfim, vários ingredientes que a gente pode levantar, destacar, mas os analistas são praticamente unânimes quando indicam que a demora desse governo para anunciar as medidas de cortes de gastos contribuiu e muito para essa elevação, Mota. Eu tenho uma implicância com essa turma do mercado financeiro, sabe, Caniato? Eles estavam realmente esperando, é isso? Os grandes cabeças do mercado financeiro estavam esperando um anúncio de corte de gastos desse governo? Não acredito, não é possível. Né? O ministro da Fazenda, aparentemente, o ministro da Fazenda deu uma declaração minimizando a importância dessa subida do dólar. Né? Eu vou dizer, surpreendentemente, eu tendo a concordar com ele. Porque movimento de câmbio no curto prazo pode ter várias explicações, vários motivos. O que importa é o longo prazo. O que importa é a direção na qual o país está indo. E no longo prazo, a perspectiva é péssima. E aí não tem nenhuma confusão. Se Donald Trump ganhar as eleições nos Estados Unidos, muita gente espera, uma revitalização da economia americana. Donald Trump promete desregulamentação, o que atrairia investimentos para os Estados Unidos. Hoje, nós competimos por investimentos com vários países do terceiro mundo. Esses nossos competidores todos têm uma carga tributária menor do que a do Brasil. Imagina o Trump ganhando e nós tendo que competir também com os Estados Unidos pela atração de investimentos. Se a gente não tem aqui um governo que faça o dever de casa, cortar os custos é o mínimo desse dever de casa. Se a gente não faz isso, o desastre é certo. E parece que o ministro está viajando para a Europa agora, né? Amanhã ou depois da manhã. Bom, pelo menos ele vai gastar em euro, não vai gastar em dólar, né? Delegado Palumbo, suas análises e reflexão. Disparada do dólar, R$ 5,87, segundo maior valor da história, delegado Palumbo. Enfim, muitos integrantes do mercado financeiro, né? A Faria Lima avalia que a demora em anunciar o corte de gastos acabou gerando muitas incertezas, delegado Palumbo. Concordo plenamente com o Mota. Não vai ter corte de gasto nenhum. Tem que acomodar os amigos dos amigos. Como é que a gente faz para acomodar os amigos dos amigos? Você passa de 23 ministérios e torna 38, 39, 40, 41 ilimitado. O dinheiro, ele não jorra em água, ele não dá de um pé de manga. Você tem que trabalhar, você tem que produzir. Né? E aí a gente vê uma série de disparidades, gastos atrás de gastos, economia quase zero. Não estão se preocupando com o dia de amanhã. Atrás da alta do dólar vem o preço da gasolina, do frete, dos alimentos, de tudo sobe, e aí acaba sobrando para quem? Para aquela pessoa que ganha pouco, que tem um salário mínimo, que precisa lá comprar a sua cesta básica, o seu alimento, que pega o ônibus, que depende do combustível, do diesel, ou seja, vai virando aquela bola de neve, aquela roda que não para de crescer, né? Então, eu creio que o governo, ele deveria falar menos, gastar menos, para assim o dólar não subir tanto do jeito que está subindo, e depois quem vai pagar a conta, mais uma vez, é a população brasileira. Você, Luiz Felipe Dávila, quais os aspectos dessa notícia que a gente precisa destacar e refletir com o nosso público, Dávila? A política de um governo reflete as suas crenças.
a crença desse governo é um slogan que foi criado, na verdade, no governo Dilma. O slogan é gasto é vida. Quando gasto é vida, o governo coloca o pé no acelerador do gasto e não se importa com as contas públicas. É justamente o que vem acontecendo desde o primeiro dia do governo petista. Primeiro, implodiram o teto de gasto e criaram ali uma nova equação para dizer que tem alguma coisa no lugar, e óbvio que não tem. Segundo, o gasto público continua acelerado, aumentando essa relação da dívida com o PIB. E por que isso é importante? Porque quando a dívida, pega a dívida de uma pessoa normal, se a tua dívida começa a crescer, e você vai pedir dinheiro no banco, o que acontece? A taxa de juros vai ser cada vez maior, porque o banco fica com medo que você não conseguirá honrar as dívidas e vai dar calote. Então vai cobrar um juro cada vez maior. E é isso que está acontecendo. O Brasil hoje tem a taxa de juro mais elevada dos últimos tempos. Por quê? Porque o gasto continua crescendo e o governo não consegue reduzir despesa. Quando sobe a taxa de juro, o câmbio, o dólar, está mostrando exatamente isso. Não confiamos mais no Brasil. Portanto, começa a fazer reserva, porque esse país corre o risco de insolvência ali na frente. Ah, mas tem muita reserva. Não importa, é a trajetória do crescimento da dívida. E aí, como essa filosofia de gasto é vida é o que pauta o governo, vamos lembrar um pouco o que aconteceu com o gasto é vida lá atrás, no governo Dilma. E aí, o que aconteceu quando nós tivemos um presidente que tinha respeito e responsabilidade pela conta pública, como foi o caso de Michel Temer. No fim do governo Dilma, a taxa de juros estava em 14,25%. 14,25%. Em um ano e meio de governo de Michel Temer, porque aprovou a lei do teto de gasto, essa taxa caiu para 6,5%. A inflação, na época do gasto é vida, tinha 2 dígitos, estava acima de 10%. Na hora que teve a responsabilidade do gasto público, redução de despesa, teto de gasto, a inflação caiu para 2,5%. E o dólar atingiu 3,60%. Este é o patamar de quando você tem um presidente com responsabilidade fiscal. Agora, quando a irresponsabilidade reina, o que nós temos é taxa de juro recorde e taxa de juro a mais alta entre os países emergentes. Este é o preço que se paga pela irresponsabilidade fiscal. Pois é, agora, Mota, o mundo mudou, né? Se a gente comparar com o início dos anos 2000 para os dias de hoje. A gente tem visto a atual administração tentando replicar algumas ações e estratégias que foram aplicadas há 20 anos. Há 20 anos, algumas dessas ações até que repercutiam bem, né? Havia uma percepção de parte da população que aquele governo acertava. Enfim, só que eu vejo a atual administração muito frustrada, porque tenta repetir alguns modelos e as coisas não dão certo. Ao contrário, os índices são péssimos, né, Mota? Porque lá atrás, em algum momento, deu certo, pelo menos na visão de alguns, e agora as coisas caminham totalmente diferente do que aquele Brasil do início dos anos 2000, hein, Mota? Bom, o primeiro mandato do PT tinha um quê de sobriedade. Tinha um discurso completamente diferente do que foi adotado há algum tempo. Tá? O segundo mandato do PT se beneficiou da alta do preço das commodities, que trouxe um caminhão de dinheiro aqui para o Brasil. Esse caminhão de dinheiro escorreu pelo ralo em vários episódios aí, que neste momento estão em processo de ser reescritos. Então eu não posso nem relatar aqui, porque eu não sei qual é a versão oficial que está valendo no dia de hoje. Mas muito dinheiro sumiu nesses episódios aí. Agora, a receita, Caniato, a receita sempre foi meio errada, porque ela sempre se baseia na ideia de um Estado grande.
que vai fazer a justiça social. O que é a justiça social? Deixa eu resumir aqui para os nossos espectadores. Ela funciona assim, olha, o Dávila, por causa das circunstâncias da vida dele, que incluem muitas coisas, inclusive habilidade, esforço e sorte, o Dávila tem mais dinheiro do que nós três aqui, do que você, Caniato, Palumbo e eu. Então, o governo tem que ir lá tirar dinheiro do Dávila e dar dinheiro para mim, para o Palumbo e para você. Isso é a justiça social. Mas quem disse que o Estado tem esse direito? Quem disse que isso vai resolver algum problema e não vai criar outros? Quem disse que isso não vai desestimular o Dávila e outras pessoas como ele de investir, de trabalhar, de progredir? Então, essas ideias erradas são as ideias que estão por trás da filosofia do socialismo. Em 2023, a maioria da população brasileira não entendia isso muito bem. Esse entendimento começou a ser dominante aqui no Brasil por volta de 2010, 2011, se acelerou em 2014 e atingiu, na minha opinião, o ápice ali por volta de 2018 e teve várias consequências, entre elas a eleição de Jair Bolsonaro para a presidência da República. Hoje o Brasil tem uma grande massa de pessoas que pensa, que consegue olhar a realidade e criticar, ajudados por uma ferramentazinha maravilhosa chamada internet. Internet, o celular e as redes sociais hoje fazem que com uma tia do Zap de 85 anos lá do interior de Goiás, ela saiba a verdade sobre tudo o que está acontecendo. Isso é uma coisa que não pode ser admitida. Por isso temos que regular as redes sociais, conforme disse a presidente de um partido de esquerda ontem ou anteontem, ou a gente regula as redes sociais ou a esquerda vai tomar uma surra eleitoral.